Saudações alvinegras, pessoal. Este é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui um vídeo um pouco inesperado sobre certos aspectos, né? Não estava planejando fazê-lo, mas acabou repercutindo tanto o assunto que nós traremos que eu achei que valia a pena, até para a gente discutir um pouco o processo de uma entrevista. Então, vamos falar sobre a entrevista que o Rueda deu ontem para o Santos Cast, que é o podcast oficial do Santos Futebol Clube, do canal oficial do Santos Futebol Clube no YouTube. O presidente Rueda fez, então, uma entrevista de mais ou menos 2 horas, falando sobre diversos assuntos. Então, eu acho que é interessante até para a gente discutir sobre como que a gente entende e interpreta uma entrevista que tenha sido feita até num canal oficial do próprio clube. Vou tentar trazer aqui algumas notas importantes, alguns dos cortes que ficaram mais polêmicos, digamos assim. Mas antes, falar o nosso recado de sempre, né? Se inscreve no canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa aí seu like, deixe seu comentário, diga aí o que você acha da gestão Rueda. Muita gente contra, bastante gente a favor também, né? Valorizando o que ele tem feito. Acho que cabem tanto críticas quanto elogios. Particularmente, acho que mais críticas do que elogios, mas eu acho que é legal a gente ver essa entrevista, até porque é uma entrevista com um pouco mais de tempo, normalmente ele fala não tanto tempo assim, e sobre diversos assuntos, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Então, a entrevista foi feita ontem, tem mais ou menos 2 horas, no canal oficial do Santos, e isso é uma coisa que vale destacar, porque é uma entrevista que a gente diz é institucional, é num veículo da própria instituição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nenhuma das respostas dele, teoricamente, vão ser muito fora do que seria o convencional, ou muito polêmicas, ou coisas que vão contra a instituição ou ele mesmo. Assim. Tudo bem, nenhuma entrevista é assim mesmo, as respostas dificilmente são assim, mas a maneira como as perguntas são feitas também, elas tendem a ser mais complacentes, talvez seja a palavra, mas de qualquer forma, menos combativas. Interessante que no começo ele fala que vai responder qualquer pergunta, então ele meio que sabendo disso, sabendo que é uma entrevista institucional, ele deixa clara a abertura dele, mas no geral as perguntas são bastante, não neutras, mas mais de informações ao invés de combativas, de críticas, não são perguntas muito críticas nesse sentido. Mas, de qualquer forma, eu até achei que a postura dele acabou sendo aberta mesmo, até com algumas respostas mais polêmicas do que eu esperaria, e eu vou falar um pouco delas aqui. Ele começa, depois de falar que responderia qualquer pergunta, falando um pouco sobre a história dele. Ele nasceu na Espanha, veio para o Brasil, voltou para a Espanha, daí foi morar no Brasil mesmo, disse que era santista desde criança, veio por causa da questão do Franco, e aí ele acabou ajudando em outras gestões políticas do Santos. Fiz até alguns comentários sobre a empresa dele, a maneira como ele saiu da Bolsa de Valores para abrir uma empresa. Essa empresa acabou atuando, por exemplo, na Casa dos Artistas, coisas que eu não sabia. E começou falando sobre isso, sobre essas, digamos, trivialidades, né, o perfil histórico dele. E uma das perguntas que eu vou destacar aqui logo de cara é que foi feita pela Nájila Luiz. A Nájila Luiz participou, eu achei que a participação dela foi boa. Faltou talvez um pouquinho mais de perguntas, mas eu acho que ela fez as perguntas que o torcedor gostaria de fazer. Deu destaque à Arena, deu destaque à questão de contratações. E ela fez uma pergunta sobre a reeleição. Se ele se disporia a concorrer a uma reeleição. E eu acho que essa pergunta é muito interessante porque, normalmente, tirando assim, sei lá, alguns políticos específicos, mas normalmente os das gestões de futebol começam falando que não vão tentar a reeleição e, se tem sucesso, terminam tentando a reeleição e normalmente conseguindo. Eu lembro do Luiz Álvaro, ele sempre falou que não tentaria uma reeleição, mas a passagem dele foi tão bem sucedida que foi tão bem sucedida, mas ele
acabou indo contra o que ele mesmo havia dito e se reelegeu. Então eu acho muito interessante que muitos falam que não vão se reeleger, mas acabam tentando a reeleição depois. E o Rueda falou um pouco sobre isso, eu vou tentar compartilhar, daquele jeito que você sabe como é que é, né? Sempre apanhando muito da tecnologia. Vamos lá, vamos lá. Né? E se a torcida quiser? Você pensa numa reeleição ou você vou cumprir e tchau? Não. Veja bem, o meu entendimento de democracia e de clube você não pode ter continuismo. Continuismo é péssimo. Então, eu sempre falo que o maior legado que eu posso deixar para o clube, além de um time competitivo, contas saneadas e tal, é você mudar o estatuto para que as próximas gestões não cometam as loucuras que as passadas fizeram. Tá? Mas eu tenho um compromisso muito forte de acabou 23, passar para o próximo e, a casa bem em ordem, o time super bem estruturado, tá? E ter regras de governança onde os futuros gestores não possam meter a mão pelos pés, não, como fizeram nessas últimas gestões. A mão pelos pés. Então, notem aí que ele falou sobre ser contra o continuismo e não querer aquele discurso de sempre, né? Sou contra o continuismo, não quero continuar e meu legado vai ser deixar aí um Santos mais organizado, enfim. Então, esse que é o que eu falo, esse discurso que fala sobre não continuar, vamos ver se ele continua de pé até o final do ano que vem, que é sempre a grande questão. Mas acho interessante, eu normalmente sou contra o continuismo também, mas eu acho que se ele fizer um 2023 ainda melhor, assim, conseguir colocar todos os pontos em dia, e o Santos ter um acréscimo de qualidade, muito difícil ele não se reeleger. Em seguida, ele fala sobre questões de inadimplência, né, de colocar mecanismos no estatuto para impedir que as gestões futuras que virão depois dele roubem ou não paguem impostos ou coisas assim. Ele é bastante questionado sobre essa questão de que por que não manda embora 4 caras que ganham aí 200 mil e traz um que ganha 800 mil e que seja muito bom? E aí ele fala sobre as contratações que ele fez, sobre as renovações, ele destaca o fato de ter renovado com todo mundo da base, é bastante interessante, eu acho que é importante que isso seja valorizado. E aí a gente acaba caindo em duas questões que acabaram se tornando bastante polêmicas, que é o Marinho e o Soteldo. E eu vou colocar um pouco sobre o que ele falou dos dois casos aqui, assim que eu conseguir. Deixa eu ver, 58 e 25. Vamos ver. Então, ele falando sobre vários desses tópicos, né? Então você vê assim, o perfil mais ou menos Baixo dele. Tá também. bom, então o Marinho é um jogador que tinha 1 ano de contrato, tá? Sabendo todo mundo que ele não queria mais ficar no Santos, não queria renovar, não queria nada, e tinha 1 ano de contrato. Eu estou conversando com o Marinho desde que a gente assumiu a gestão, desde janeiro do ano passado. Ele veio externar que queria ir embora, porque queria fazer um pé de meia, e se o clube ajudaria. A gente sempre foi transparente com ele. Falou, aparecendo uma proposta boa para o Santos e boa para você, um jogador no Santos que não queira ficar aqui, eu não vou segurar. Legal. Não apareceu nenhuma. Há um ano. Aí ele fala, mas que valor seria bom? Esse eu vou abrir, já saiu mesmo, pô. Ainda foi beijar o escudo lá. Então vamos lá. Rancoroso. Vamos lá, a primeira. O Maranhão fica doido com isso aí. Vamos lá. O Maradei tá tipo, alguém dá uma água pro Maradei, por favor? Aí, com açúcar, por favor. Maradei é o assessor de imprensa do Santos, então é a pessoa que evita que o Santos tenha posturas
diante da imprensa, posturas públicas que sei lá, joguem contra o Santos, né? Então é muito interessante que o Eda tomou essa liberdade de falar abertamente sobre esse assunto que acaba sendo de muito interesse, de muita repercussão entre os santistas. Na primeira conversa, ele, o que seria uma proposta boa? Naquela altura, eu falei, pô, uns 4, 5. Aí passou um tempo e eu, pô, não tem nenhuma dessa. Pô, você tinha que ajudar, tal, não sei o quê, porque ele tinha pego o Covid, aquela história toda. Pô, 3. Aí passou o tempo, nada. Pô, 2. Nada e acabou de vir proposta. Chegou só essa do Flamengo, que era pelo valor que todo mundo já sabe, que ou pega ou não pega, ou sai de graça. Tá? E de novo, eu escuto, tá, aquilo que foi prometido é feito. Qualquer contratação ou dispensa é feita daquele critério. Você parte da comissão técnica dizendo, eu quero esse jogador ou não quero esse jogador. A área executiva analisa o scout dele, serve para vir ou não serve para vir, e depois é passada para o CG. Então, não é uma decisão do CG vender por esse valor ou não. É uma coisa que vem de baixo para cima. Então, esse foi o maior valor dado por ele. Resumindo, foi Só teve essa proposta, né? Então, aí ele continua falando sobre isso, sobre como ele... como foi esse processo com o Marinho. Então, o Marinho já queria sair faz muito tempo, e isso já era muito claro, né? A gente sempre fala, o Marinho é um cara muito transparente e que não pensa muito antes de falar. Ele sempre fala antes de pensar. Bom, se não teve propostas, a gente pode discutir se o Santos não poderia conversar com alguns empresários e falar, gente, acha aí uma proposta melhor para ele, melhor do que, sei lá, 3 milhões de dólares, ou 2 milhões de dólares, qualquer coisa que seja para Abu Dhabi, que era onde ele queria ir. Mas, enfim, né, acabou que ele foi do jeito que foi, pelo valor que foi, mas nada disso que o presidente falou parece mentira, assim. Sinceramente, o Marinho não dava nenhuma pinta de que queria continuar. E aí teve a questão do Soteldo, e esse sim foi um vídeo que acabou repercutindo bastante, nós vamos colocar aqui e depois discutir um pouco sobre ele. Vê que é importante, foi 0, tá? Legal. E a gente conseguiu ainda bem fazer aquela operação, tá? Para poder vender lá para fora, tá? Onde a gente pagou grande parte daquele valor que tinha que pagar, porque senão era transfer ban de novo, e foi. Agora que o Soteldo já tem time, eu me sinto até mais confortável de comentar, tá? O pessoal reclamava agora. O pessoal conhece a parte de fora dos jogadores, não conhece a parte de dentro. E aquilo que eu comentei, não sabe se o técnico quer, você não sabe se a área executiva técnica quer, você não sabe se o CG quer. O CG não entra no mérito esportivo, agora entra no lado comportamental. Tá? E eu, pessoalmente, agora, repito, agora que ele já está empregado, eu posso falar, eu, pessoalmente, não queria o Soteldo no Santos. Não importa entrar o porquê, tá? Não é o caso. É uma coisa pessoal sua. É uma coisa, não é pessoal, é mais pessoal dele. Tá? Eu achava que o perfil dele, do que eu espero do jogador para vestir a camisa do Santos, não é só dar drible e marcar gol. Isso é importante sim, mas tem uma coisa que é mais do que isso, que tem que ser analisada. Tá? Entendi. Entendi, é o ponderar o atleta dentro. Então, isso é uma afirmação interessante, porque ele mostra que o perfil de jogador que ele quer vai além da habilidade. Eu, particularmente, não sei se é algo digno nem de elogio nem de crítica. Eu acho que é interessante que ele queira um profissional que tem um perfil específico. Só que a gente fica nessa dúvida, né? Que é o perfil que ele quer e por que o Soteldo não se encaixa nesse perfil? Será que é uma questão de ética de trabalho? Será que é uma questão de comprometimento? Será que é uma... Eu acho que, no geral, ele vai responder que a resposta seria a ética de trabalho, é saber qual que é o aspecto. Porque o Soteldo sempre dá a impressão de ser um cara muito bom de grupo. Sempre deu essa impressão. E de muito respeito à camisa. Então, esses dois aspectos aí já seriam pontos a favor do Soteldo. Aí, então, como eu disse, a grande questão é quais são os aspectos do Soteldo que o presidente não gostaria de ter em um jogador sob contrato com ele. Então, fica a questão, na verdade, né? Eu não acho que sim seja ruim
na verdade, esse é o tipo de resposta, por exemplo, que você esperaria que o Maradei cortasse, porque acaba criando um tipo de polêmica um pouco desnecessário. Por isso que a gente tem que, bom, nesse sentido, valorizar o fato de ter sido uma resposta no veículo institucional, mas pensar que existe muito mais do que só futebol e, como santista, torcer para que isso acabe contribuindo numa formação de um elenco que lute pelo bem do Santos, que eu acho que é a única explicação para você levar em consideração algum aspecto de ética trabalhista que você considere mais importante do que o próprio futebol, seja lá, sei lá, convivência em grupo, seja tratamento dos outros profissionais, seja comprometimento com a equipe, enfim, que os outros jogadores tenham isso e que isso seja o que vai levar o Santos, porque eu acredito que sim, isso influencia no desempenho dos times. Basta ver que vários times fizeram times galácticos, né, com muitas contratações, e nem por isso foram campeões de tudo, e, enfim, N motivos para isso acontecer. Ele comentou sobre a questão do Robinho, de como ele acabou saldando uma dívida depois de não ter a contratação, enfim, e aí ele ressaltou o amor que o Robinho tem pelo Santos. Eu não duvido disso, né? A questão que o Robinho vai além das quatro linhas e é muito mais grave do que a relação com o futebol. Falou sobre o Cueva, que deve ter a decisão em março e que o Santos está otimista, e isso é sempre bom. Falou sobre o Yuri Alberto e que tinha, de novo, uma questão antiga, ainda era do Damião, e por isso o Santos não vai receber, possivelmente não vai receber o dinheiro que seria da venda do Yuri Alberto, ou seja, os problemas que vêm de você gerir mal um time de futebol. Teve algumas perguntas de convidados, sócios convidados. Então, teve uma pergunta de uma sócia falando especificamente da base feminina, e aí eu achei que ele deu uma enrolada. Ela perguntou sobre qual que era o projeto para você ter uma base para o futebol feminino que dessem novos raios, só que femininos. E aí ele fala que tem vários planos para uma nova estrutura, só que ele fala de uma maneira muito ampla, ele não especifica a questão da base feminina, e ele fala muito num discurso assim, bem político, né? Do tipo, nós pretendemos, nós temos conversa, já temos planos, aí devemos fazer isso, se tudo der certo, enfim. Tudo num futuro hipotético aí, não me satisfez muito essa resposta. Ele falou sobre jogar em outros lugares, então essa foi uma resposta interessante, até porque uma das grandes perguntas foi a questão da arena, e aí o Vasco, o apresentador, ele emendou falando de onde o Santos jogaria. Então ele falou que a arena, no mês que vem, em março, deve sair as últimas decisões com relação a finalizar o contrato e a ter um projeto que se encaixe no orçamento, porque como teve muito aumento de preço das coisas, o projeto acabou não sendo aprovado pelo alto custo, mas em março deve sair uma decisão mais nova sobre isso. E a Nájila perguntou se ele tinha uma alternativa caso não desse certo. E ele deu aquela ensaboada, falando assim, a gente vai buscar alternativa se não tiver e tal, mas deu a entender que não tem um plano B, e isso é uma coisa um pouco preocupante. Uma outra coisa que ele fala muito interessante é sobre a torcida organizada e a relação deles com a torcida organizada, que eu acho que é um tópico muito polêmico também da relação futebol-torcida, clube-torcida, porque a torcida organizada ela segue o clube, ela faz a festa, ela tem muitos méritos nisso, mas é complicado o clube dar algum tipo de benefício específico para a torcida organizada por uma série de questões éticas, morais e econômicas mesmo, assim, políticas e tal, tudo acaba influenciando. Ele falou que o clube não faria muito mais coisa, mas comentou de um patrocínio que ele orientou para a torcida organizada, já que o Santos não poderia ser patrocinado pela dita empresa porque era de aposta, o Santos já tinha uma outra. Achei interessante, porque ele deixou muito claro que ele joga muito limpo com a torcida organizada, mas ele não pareceu gostar muito das torcidas organizadas, mas tem uma relação clara e transparente com elas, e eu acho que isso é mais importante. Aí teve umas perguntas meio aleatórias, ele falou uma vez que o RBD foi no barco dele, enfim, umas coisas meio nada a ver, comentou sobre a questão de cadeiras, mas isso depende do estádio novo, enfim. Então, o final da entrevista acabou sendo uma grande jogação de
de confete, assim, sim, falando do passado dele e tal. E aí terminou a entrevista. Uma outra coisa que eu destacaria, só que o Vasco, eu não sei o nome dele, o primeiro nome dele, eu sei que o sobrenome é Vasco, porque eu achei muito estranho quando ele foi anunciado como apresentador. Ele ficou falando muito sobre a questão de fake news. Ele ficou provocando o presidente para que ele assumisse uma postura de ir contra as fake news que saem dos torcedores mesmo, né? Tipo, o Santos está atrás de tal jogador, o Santos pagou tanto, o Santos recebeu tanto, enfim. Tem de fato muito fake, e em grupo de WhatsApp isso é muito compartilhado. E o Vasco, que enfim, é um profissional da comunicação do Santos, destacou muito isso de como o presidente poderia se posicionar de maneira mais firme. Achei interessante, apesar de que o Vasco, ao contrário da Nájila, assim, ao contrário não, né? Eu achei que o Vasco ele foi um pouquinho mais político no sentido de defender o próprio emprego. Ele foi mais de boinha, falou, puxou um pouquinho mais o saco, assim. Mas, enfim, de novo, é uma entrevista institucional, não dava para querer que ele chegasse quebrando o pau com o próprio chefe. Então, uma coisa que a gente tem que entender sobre entrevistas institucionais é que elas são nesse sentido mesmo. E para uma entrevista institucional, como eu disse, acabou sendo produtivo. Então, aconselho, para quem não assistiu, assista, ela está disponível no canal do Santos. E também assistam todo o material que o Santos produz, já que isso acaba dando cliques e estimula o patrocínio, acaba trazendo recursos para o Santos. E daí assista também ao nosso canal, para daí a gente discutir todo mundo sobre o que nós achamos dessa entrevista. Mas, no geral, eu achei que foi uma entrevista interessante. Foi mais longa do que as outras, então isso é um ponto positivo. Achei que ele falou coisas também interessantes, coisas passíveis de crítica de muita gente, como é a questão do Soteldo, e eu acho legal, isso mostra um outro tipo de perfil, um perfil menos político, acho interessante. Mas, no mais, foi uma entrevista institucional de um presidente que não vai falar nada assim que seja muito, muito, muito chocante. Também não tivemos informações bombásticas, foi mais sobre isso. E então, deixe seu like, deixe seu comentário, diga o que você achou da entrevista. Se você for assistir, volte aqui depois para comentar e dê sua opinião. E no mais, se inscreve no canal, compartilhe e para cima deles. Abraço, pessoal.